Imagine viver em um mundo onde as maiores maravilhas da antiguidade ainda escondem segredos que desafiam tudo o que acreditamos saber. Agora, pense comigo, e se, por milhares de anos, uma civilização inteira tivesse existido nas sombras da história? Não registrada em papiros, não entalhada em pedras, mas oculta, silenciosa, debaixo da areia. Mas bem abaixo das estruturas mais enigmáticas já construídas pela humanidade? As pirâmides de Gizé são símbolo de poder, mistério e genialidade. Mas e se elas não forem o ápice da civilização egípcia, e sim apenas a superfície de algo muito maior? Algo escondido, enterrado a milhares de metros de profundidade. Agora segure essa. Em 2025, um grupo de cientistas europeus revelou ter encontrado indícios de uma cidade subterrânea, de proporções colossais, escondida sobre essas mesmas pirâmides. E não estamos falando de um simples túnel ou câmara isolada. Não, eles afirmam ter identificado uma rede de estruturas com formas geométricas complexas, conectadas como uma cidade planejada, 10 vezes maior que as próprias pirâmides. Mas será mesmo possível isso? Estaríamos diante de uma civilização perdida, intocada por milênios? Ou isso tudo seria apenas uma ilusão causada por interpretações ousadas de apenas imagens subterrâneas? Prepare-se, porque essa história vai muito além do que você imagina ou que você imaginava sobre as pirâmides. Em março de 2025, uma notícia sacudiu a comunidade científica e fascinou o mundo inteiro. Pesquisadores da Itália e da Escócia anunciaram ter detectado uma imensa rede subterrânea sobre as pirâmides, usando equipamentos semelhantes a sonares. Segundo eles, o que encontraram a quase 2.000 metros de profundidade seria nada menos do que uma cidade antiga, com estruturas cilíndricas, câmaras, pilares e formas geométricas surpreendentes. Mais do que isso, segundo os cientistas, essa estrutura oculta seria 10 vezes maior que as próprias pirâmides. Mas será que estamos diante de uma das maiores descobertas arqueológicas da história? Ou de uma especulação sem base sólida? O que foi encontrado? De acordo com o estudo publicado em 2002, os cientistas usaram tecnologia de imageamento subterrâneo para mapear áreas profundas abaixo das pirâmides. As imagens revelaram formações simétricas, organizadas, com padrões que sugerem arquitetura e planejamento, muito diferentes de simples formações rochosas naturais. Utilizando tecnologias semelhantes a sonares de alta precisão, os cientistas afirmam ter detectado estruturas com formas cilíndricas, cúbicas e simétricas a quase 2.000 metros de profundidade. Uma rede organizada, interligada, como se fosse uma metrópole enterrada. Eles dizem que essa cidade poderia ser até 10 vezes maior que as próprias pirâmides. As estruturas lembrariam túneis, câmaras e até poços profundos, e estariam interligadas como em uma cidade muito bem planejada. A teoria levanta a hipótese de que civilizações antigas tenham criado não apenas monumentos visíveis na superfície, mas uma infraestrutura subterrânea complexa, talvez para proteção, culto ou armazenamento de conhecimento. Agora, pare e pense comigo. Como algo tão colossal poderia ter passado despercebido por milênios? Quem a construiu? E por quê? Estaríamos diante de uma civilização esquecida? Ou algo muito além da nossa compreensão? Mas, por que a descoberta é tão polêmica? Embora os dados pareçam empolgantes, arqueólogos e egiptólogos renomados foram rápidos em criticar o estudo. Segundo eles, faltam evidências físicas, como escavações, artefatos ou registros históricos que confirmem a existência dessa tal cidade. Outro ponto importante, o estudo não passou por revisões por pares, um procedimento fundamental na ciência onde outros especialistas avaliam os métodos e conclusões
antes que o trabalho seja considerado válido. Especialistas afirmam que descobertas dessa magnitude exigem provas sólidas, como imagens claras, análises geológicas e, de preferência, algum tipo de escavação direta que comprove que o que foi detectado por sonar é realmente uma obra humana. Além disso, há um histórico de teorias e mitos sobre túneis secretos e cidades perdidas sobre as pirâmides, muitas vezes alimentados por filmes, ficção e até teorias da conspiração. Isso torna o ambiente científico ainda mais cauteloso ao lidar com esse tipo de revelação. E se fosse verdade? Se por acaso as estruturas forem confirmadas como uma cidade real construída por mãos humanas, estaríamos diante de uma revolução na história da arqueologia. Isso poderia mudar tudo o que sabemos sobre o Egito Antigo e, quem sabe, até revelar conhecimentos e culturas que existiram antes mesmo dos faraós. Por ora, a descoberta segue como uma hipótese fascinante, porém não comprovada. Mas é impossível não se perguntar: e se realmente houver algo enterrado sobre as areias do tempo, esperando para ser revelado? Seria essa cidade uma base secreta deixada por seres extraterrestres? Um esconderijo construído por uma civilização que fugia de um cataclismo global? Ou, quem sabe, uma morada subterrânea de entidades ou deuses, reverenciados como divinos pelos antigos egípcios? E por que as pirâmides foram erguidas exatamente ali? Seriam apenas túmulos ou marcadores posicionados estrategicamente sobre algo que nunca deveria ser descoberto? E ainda, por que essa notícia mal apareceu na grande mídia? Estariam tentando esconder algo de nós? E se a verdade for tão impactante que simplesmente não possa ser revelada? Independente da resposta, uma coisa é certa: o mistério só está começando. Muitas das maiores descobertas da humanidade começaram desacreditadas. E se essa for uma delas, já pensou nisso? Se você curte mistérios, arqueologia e ciência, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui a gente investiga o que está escondido nas entrelinhas da história. E não esquece de deixar o like, isso ajuda muito o nosso canal. E agora me diz, o que você faria se descobrisse que tudo o que você conhece sobre a história da humanidade está prestes a mudar? E se uma civilização inteira estivesse enterrada logo abaixo dos nossos pés, há milênios, esperando apenas para ser descoberta? Comente aqui embaixo.